Então aí começa, todo mundo agora está comentando sobre o Papa, porque o Papa diz, aí a gente pensa que estão falando coisas boas. Não, estão falando lorota que inventaram, que querem fazer com que o Papa tenha dito isso que você quer, mas o Papa não disse isso, porque o Papa não pode dizer. O Papa não vai contra a Bíblia, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Porque se um dia um papa, um bispo errar feio, você pode ter certeza que vai ter um monte de padre que vai se levantar e vai falar, gente, por favor, olhem o magistério, olhem a Sagrada Escritura, isso está... aconteceu, algum demônio entrou aqui. Fiquem tranquilos. Quando vocês vê determinada rede de televisão falando, o Papa falou isso, mas quem é você? Vocês não entendem nada do que Papa fala. Vocês não entendem nada de igreja, agora quer ensinar a gente o que é a fé? Com tudo isso eu só quero dizer para você, abra os seus olhos, amém? Porque a batalha está grande. Sinceramente eu não sei quem vai aguentar. Eu não sei se você vai aguentar. Há uma profecia do Papa Bento XVI que muito me preocupa, mas eu já sei que é verdadeira. Ele diz que no final dos tempos, a Igreja Católica voltará a ter poucos membros, voltará a um número pequeno. Porque como é que a Igreja Católica começou? Com 12. Um dia, a Igreja Católica retornará ao menor número, ao número pequeno. Há pouca gente que se manteve fiel. Sabe por quê? Porque o resto fez igual os discípulos, fez igual muita gente, debandou. O resto caiu nas ideologias, o resto não aguentou o rojão. Há uma profecia na Bíblia que ainda não se cumpriu. Preste atenção. Chegará um dia que vai haver a marca da besta. Eu sei que você já ouviu muita gente dizer, mas já teve essa marca, e isso aqui é a marca da besta ou não é? Calma. Essa profecia vai se cumprir. E diz algo: ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, se tiver a marca. Se não tiver a marca, se você tiver a marca da besta, você vai poder comprar, você vai poder vender. Em outras palavras, você vai se divertir, você vai se dar bem, você vai ter tudo que você quer, sua vida vai continuar normal e melhor. Se você não tiver a marca da besta, você não vai poder comprar, você não vai poder vender. Eu quero ver quem é que vai aguentar. Eu quero ver quem vai aguentar. Porque na hora que o bem-estar falar mais alto, eu vou negar minha fé. Então, mais do que você ficar pensando assim, a marca da besta é um sinal que vai vir em mim, é alguma coisa que vão colocar dentro de mim. Não. É um sistema. É um sistema. Se você entrar dentro do sistema, você já fez parte da besta. Você já está no reino do anticristo. Se você entrar dentro do sistema, e o sistema só, a gente já começou a ver os rabinhos de fora há muito tempo. Só não vê quem não quer. E tem gente que já está entrando no sistema e nem começou com força. Então tem muita gente que não vai aguentar. Por quê? Não vai aguentar. Mas eu não vou poder comprar. Eu não vou poder comprar. E não, para você comprar você tem que entrar no sistema.
Para você vender, você vai. Mas se eu entrar no sistema, eu nego Jesus então. Não é que. Aí vão dizer para você: não é que você nega Jesus. Mas aí você tem que fazer parte disso aqui. Você tem que fazer parte desse sistema. Se você quiser continuar desse jeito, você não vai poder comprar, você não vai ter os benefícios. E aí? E aí? É por isso que eu acho que a profecia do Bento XVI, ela é muito importante, ela é muito séria. No final dos tempos, a igreja se tornará, voltará a ser poucos. Porque no mundo de hoje, onde só pensa em bem-estar, não vai aguentar ficar sem a sua viagem, ficar sem o celular do momento, ficar sem isso, ficar sem aquilo, e vamos dar as maiores desculpas: eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sem isso, vão dar as maiores desculpas. Mas cuidado, haverá um tempo em que o sistema estará bem claro: ou você entra no sistema do anticristo, ou você não entra no sistema do anticristo. Vai ficar muito claro. Nessa hora você vai entender. Você vai entender. Eu diria que nós estamos no ensaio. Eu gostaria de abrir minha boca um pouquinho mais para vocês e ser um pouquinho mais transparente, mas não posso, porque essas redes aqui, elas me impedem. Eu gostaria de abrir um pouquinho mais minha boca e mostrar para vocês que hoje nós já estamos vivendo só um ensaio. E posso dizer para você, está todo mundo caindo no ensaio. Eu fico olhando, eu falo: meu Deus, se já está todo mundo caindo só no ensaio. Veja, não que eu diga que o ensaio já é o problema. Não é, de fato não é. Mas se todo mundo já está caindo bonitinho, ninguém contesta, ninguém fala nada, ninguém se opõe, todo mundo vai andando conforme ditam, conforme falam. Vamos. Parece que a gente perdeu a razão. Parece que a gente perdeu profetismo. Parece que a gente perdeu coragem. E por causa de agradar ao mundo, muitos vão perecer. Nós só estamos no ensaio. E pelo ensaio já deu para ver que lá na frente a coisa será trágica. Porque quando chegar na hora do vamos ver, muita gente vai preferir o seu bem-estar do que dar a vida por Jesus Cristo. Deixa eu só terminar te dizendo uma coisa: a Igreja Católica é daqueles que são capazes de dar a vida por ela, são capazes de dar a vida por Jesus Cristo, são capazes de perder até família, são capazes de perder bens, são capazes de perder a própria vida para enterrar seu corpo no chão, derramando seu sangue. Por que você está morrendo? Por amor a Jesus Cristo. Eu não abandono minha fé. Esta é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja dos Mártires. A Igreja dos Mártires. Qual é a igreja que estamos vendo hoje? Uma igreja frouxa. Uma igreja frouxa, uma igreja covarde. A começar daqueles que deveriam dar exemplo. A começar daqueles que deveriam dar exemplo. Siga os corajosos. Deixa eu te falar, a gente já tem muito exemplo de santos para você seguir. Siga os santos. E se hoje eu, Frei Gilson, tenho dado para você um testemunho, siga. Mas no dia que eu deixar de dar, você deixa de me seguir, tá bom?
Se isso acontecer um dia, você não segue Frei Gil, você segue Jesus Cristo. Você vai para cima, você vai para a cruz, esquece de mim. Agora é claro, eu não quero abandonar nunca, não. Eu quero ir até o fim. Eu quero ir até a morte. Mas como a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Eu não quero ser orgulhoso e dizer que eu sou o exemplo, que eu sou o melhor. Não sou. Por isso, siga os santos. Siga qualquer um que está te dando exemplo de coragem, de testemunho, de bom senso, de amor à igreja, amor ao evangelho. Siga esse, siga os bons. Boa noite, irmão Tito, Leandro, paz e luz. A você também, meu irmão. Vou tentar mais uma vez. Quem sabe você não pesca a pergunta hoje. A sua pergunta foi pescada, meu irmão. E ela está na mira da verdade. É considerado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia que os Estados Unidos, a Igreja Pentecostal moderna, ou melhor, a Igreja Protestante moderna, o catolicismo e o espiritismo, todos estão relacionados com o falso profeta e a besta? Qual é a base bíblica para esta afirmação? Se baseia em alguma obra da escritora cristã Ellen White? De que maneira se relacionam uma com a outra essas questões que foram apresentadas aí? Poderiam explicar melhor ou indicar alguma fonte de pesquisa? Professor, a questão do... a gente costuma dizer que é o protestantismo apostatado, o espiritismo, né? E todos estão envolvidos, os Estados Unidos, como ele diz aqui, estão envolvidos com a questão do falso profeta. Explica um pouquinho isso pra gente. O que é isso daí que tem se falado na Igreja Adventista? Esse é um assunto muito amplo. Precisaríamos de alguns programas inteiros para falarmos, mas eu vou dar um resumo. Isso está envolvido com profecia? É, profecia. Esse é um assunto histórico também, envolve história. E eu vou indicar também alguns livros para o nosso telespectador fazer a sua pesquisa. Primeiramente... Só um pouquinho, professor. Só para a gente tentar organizar a pergunta. Existe uma relação. A pergunta dele é com relação a Estados Unidos, catolicismo, protestantismo e espiritismo. É isso mesmo? Essa é a relação? É. Nós interpretamos Apocalipse 16, 13. Primeiro, deixa eu mostrar para o nosso telespectador qual é a nossa base. A nossa base é tanto bíblica quanto histórica. Por quê? Nós seguimos o método historicista de interpretação das profecias. O método historicista, ele faz uso da história nos seus aspectos passado, presente e futuro. Quando analisamos as profecias bíblicas à luz da história, percebemos que realmente o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo fazem parte da profecia de Apocalipse 16. Porém, nós não cremos, isso tem que ficar muito claro, que os nossos irmãos católicos ou nossos irmãos protestantes, porque nós também somos protestantes, ou nossos irmãos espíritas tenham algo a ver com isso. Não, são os sistemas doutrinários falsos que representam esses três espíritos aqui mencionados em Apocalipse 16, 13. Então nós cremos, não é, que essas instituições, por terem se corrompido doutrinariamente, elas fazem parte sim desta profecia. Nós temos base bíblica e também histórica para tal. Por exemplo, no capítulo 17, nós cremos que é uma referência à igreja medieval apostatada. E você percebe, por exemplo, em alguns versículos, que a identificação não tem como ser outra. Por exemplo, falando desta mulher apostatada aqui em Apocalipse 17, no verso 6 é dito: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Historicamente, a única instituição que perseguiu, matou cristãos a rodo foi a instituição medieval, na Idade Média, né? Além disso, essa descrição está em paralelo com Daniel 7,25, que afirma que após o Império Romano viria um poder representado por um chifre pequeno que perseguiria os santos. O único poder que surgiu de Roma imperial foi Roma papal.
Então, temos base bíblica, muito mais do que o que eu apresentei agora, obviamente, e há também a base histórica. Nós costumamos analisar, irmão, esses capítulos à luz do contexto bíblico e à luz da história, porque o que é a profecia? É um desenrolar da história diante de nós. Não é? Quanto à presença, né, do protestantismo apostatado, ou seja, das doutrinas erradas, não dos irmãos, porque Ellen White é muito claro em dizer no seu livro Grande Conflito, páginas 444 e 449 e 544 também, ela fala que no meio protestante e católico há mais filhos sinceros de Deus do que em qualquer outro lugar. Entende? Agora, falando do sistema errado, nós percebemos em Apocalipse capítulo 18 que menciona-se a queda de Babilônia, ou seja, de uma confusão religiosa sem igual. E aqui, no versículo 4, Deus tem um convite. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Há um convite de Deus para as pessoas não continuarem sendo embriagadas com o vinho de Babilônia. E o vinho de Babilônia, mencionado aqui em Apocalipse 18:2, por exemplo, fala assim, ó: com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi com que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Aqui fala de um sistema religioso que embebedaria as pessoas, obviamente, com falsas doutrinas. E a presença, não é, do espiritismo nas profecias, percebemos também aqui em Apocalipse 16, porque aqui é dito o seguinte, não é? Verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja, a presença de espíritos demoníacos atuando em poderes políticos e religiosos para guerrear contra os filhos de Deus. E como Deuteronômio 18, 10 a 14 afirma que Deus abomina o espiritismo, e como aqui se mencionam espíritos de demônios, percebemos sim uma relação também disso na profecia. E para você se aprofundar no aspecto bíblico e mais histórico, eu recomendo que você leia a obra O Grande Conflito de Ellen White. Ali ela faz um desenrolar da história à luz da Bíblia, explicando estes e outros assuntos. Tá ok? Aprofunde-se, lê também Apocalipse 13, um livro de Mervyn Moore. Tanto esse livro de Ellen White... O título do livro que é Apocalipse 13, né? Isto. Tanto este livro quanto a obra O Grande Conflito de Ellen White você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira pelo telefone 0800 979 0606 no horário comercial ou pelo site que vai aparecer aí na sua tela, cpb.com.br.